pessoal, estamos em mais um episódio do nosso podcast But First Content, nosso podcast sobre criatividade, conteúdo, tendências e tudo que envolve o nosso universo. Eu me chamo Andressa. E eu sou a Thaíse. Eu já ia dizer que eu sou a Thaíse, né? Eu tô ficando meio louca. E hoje nós vamos falar sobre conteúdos longos versus conteúdos curtos. Uau! Onde a sua marca vence a dopamina. Muito bom. Gostei. E assim, eu anotei aqui, né, que a gente nunca ouviu tanto, nunca se viu, né, e nunca se consumiu tanto conteúdo e nunca se reteve tão pouco. É Queria verdade. que tu me contasse um pouco do teu ponto de vista a respeito disso. Bah. Como uma consumidora também. Sabe, eu vou falar primeiro como consumidora. Sabe que ano passado, começo de... Não sei se foi final de 2024 ou começo de 2025, eu fiquei algum tempo sem redes sociais. Uhum. E o meu cérebro parece que ele aumentou de tamanho. Ai, Eu sim. não sei explicar, sabe? Sim. E eu acho que a gente consumiu muito mesmo. E agora eu consigo identificar quando eu tô um pouco viciada, tipo, só no rolar. Às vezes eu só quero ver uma coisa rolando, quero ouvir uma coisa, sabe? E isso, muitas vezes eu me distraio com uma coisa que eu não quero ver. Uhum. Porque o CTA foi bom, talvez, não sei. Né, o gancho foi bom. Então eu acho que a gente tem que ter esse cuidado no nível, na profundidade que a gente entra nessas coisas, assim. Então, eu me perco muito rápido e eu percebo que eu demoro muito pra entrar em algo mais denso. Uhum. E eu sinto isso de um tempo pra cá. E sinto que, às vezes, o meu lazer, ele era mais relacionado a talvez ver um filme, talvez ver mais alguma coisa. E hoje o meu lazer é dormir, às vezes, olhar pro teto Sim. e tal. Porque eu sinto que tem muita informação na minha cabeça. Uhum. E eu vejo que, por mais que eu saiba de tudo isso, muitas vezes quando eu tô fazendo um planejamento, quando a gente tá conversando com um cliente, eu não sei se a gente consegue automaticamente perceber isso, sabe? Tipo, pensar nisso. Uhum. Acho que a gente só consegue... E aí, eu acho que no tempo todo, acho que a gente só consegue perceber quando a gente tá, meu Deus, exausto. Sim. Eu percebo muito, assim, na minha vida também, quando eu não consigo fazer uma atividade por muito tempo sem ter que olhar alguma coisa no celular. Sim. E não, assim, porque eu não tenho nenhuma notificação ativa, a não ser o WhatsApp, né? Então, tipo, Instagram... Eu só tenho um Instagram, basicamente, né? Graças a Deus. Mas e-mail também, tipo, eu não ativo nenhuma dessas notificações. Justamente pra eu poder não ficar olhando o tempo todo, né? Pra não ficar Sim. luzinha o tempo todo. E eu abro ainda assim o celular. Abro. Nossa! A véia. Bah, abro. Teve uma época que nós abríamos os aparelhos telefônicos, né? Mas eu ligo o celular ali, olho Desbloqueia, aham. desbloqueio a tela e olho por absolutamente Absolutamente nada. nenhum Aham. motivo. Mas assim, aí eu percebi isso num dia que eu fui ler. Eu vou tirar o dia pra ler. Eu li bastante naquele dia. Tu já viu que Mas as ativações que tem no teu celular aí de quantas vezes tu desbloqueou a tela? Tu já viu esse número? não. Não veja, então. Ah, eu não vou ver mesmo, porque eu acho que eu vou ficar triste. É, Porque só de olhar o tempo de uso eu já fico. Quando dá aquele reporte semanal, sabe? ai, sim, Ai, que na última ódio. semana eu fico, que droga, cara. Achei que eu tinha lido menos. E aí eu percebi que eu li bastante. Tipo assim, eu fiquei acho que umas 3 horas lendo direto, assim. Fazia muito tempo que eu não ficava, sei lá, mais de 1 hora lendo. Só que várias vezes eu fui catar o celular. Então, pra eu parar e ler mesmo direto, eu tinha que deixar o celular em outro Longe, lugar pra eu não ter aham. que ficar levantando toda vez. E nem, Sim. tipo assim, eu tava na casa dos meus pais lendo. E aí eles têm rede. Então eu deixei o celular no meu quarto e fui pra rede e fiquei Ai, que lendo. delícia. Porque foi maravilhoso. Meu Deus, eu consegui entrar naquela história assim, ó. E era uma ficção, e era uma aventura. E fazia muito tempo que eu não lia aventura. Então eu entrei naquele universo, assim, foi maravilhoso pra mim a criatividade. Depois eu saí dali e pensei, meu Deus, eu posso produzir tudo. Claro que não era esse o intuito, mas era esse O sentimento. objetivo da leitura, pessoal, é descansar. Não é Não, você sair com 3 Não, eu milhões. não saí mas fazendo eu um monte entendi, de coisa, sabe? eu Mas a entendi. sensação era essa, de meu Deus, a minha cabeça Sim, deu uma porque a tua esvaziada. mente ficou focada numa coisa e entrou ali naquele universo sem ter estímulos aleatórios de todos Sim. os lados, O né? problema é que não é sempre que a gente consegue fazer isso, né? O que a gente fala muito aqui é que a disputa, ela não é... não é questão do formato, né? A Sim. gente tem conteúdos curtos e conteúdos longos em vários formatos, né? Então, pensar que a guerra, ela é realmente pela nossa atenção, mas Economia da também atenção. pela o quão profundo a gente consegue se envolver com aquele conteúdo, né?
Sim, eu acho que tem uma rede social que eu gosto muito, que é o Pinterest também, que a gente fica ali olhando, enfim, e tu vai entrando ali, e geralmente tu vai te envolvendo numa mesma coisa. Os estímulos são menores porque tem pouco vídeo, é mais imagem, embora também Uhum. tenha estímulo, mas eu percebo que eu consegue reter mais a minha atenção. Sim, E muitas vezes eu entro em uma outra rede social e por mais que o conteúdo seja interessante, eu tô cansada dos outros. sim. Então eu acho que é uma coisa que às vezes, cara, às vezes eu tô no meio do vídeo e eu já cansei e passo pra frente. E eu tô gostando do vídeo. Uhum. Então eu acho que tem um pouco a ver com o conteúdo é o que nos pega, mas às vezes a gente tá com tanta coisa que nem o conteúdo adianta, né? Uhum. Mas quando eu vejo que quando eu vejo outras pessoas assim, tipo, ah, essa pessoa eu gosto, eu me programo pra parar pra ver aquilo ali, sabe? Sim. Porque daí eu sei que eu vou ter uma atenção, que eu vou conseguir e tal. Então eu me sinto bem afetada por este problema. Só que ao mesmo tempo eu me percebo buscando mais conteúdos longos Uhum. Uhum. pra Mas aí assistir. que tá também, eu vejo que quando eu quero conteúdos longos, eu não olho o Instagram, por exemplo. Ou eu olho algumas contas que eu sei que postam alguns conteúdos mais longos, sabe? Então eu sei que vai ter um vídeo de alguém que eu sigo, que é um conteúdo longo. Eu me programo pra assistir Exato. aquilo ali no Vou assistir Instagram. depois do trabalho, vou assistir É, depois tipo, não eu sei o quê. salvo e deixo, ok, em algum momento eu vou parar o meu dia mais tranquilo, daí eu vou assistir aquilo ali. Isso. Mas, geralmente, pra buscar conteúdo mais longo, eu procuro no YouTube. É, eu Sempre, também, eu sempre. também. Eu não tenho, eu acho que no Instagram eu já entro com o intuito assim de eu só quero ver coisa rápida. Eu não quero pensar. É, tu também tu não usa muito o TikTok, né? Mas tu não tem TikTok. Não uso o TikTok. Um minuto de silêncio de novo pela Andressa que não tem TikTok. Mas o TikTok tem algumas pessoas que fazem conteúdos longos. Uhum, E eu tenho uma que é a Carla no trabalho. Eu adoro. Ela posta alguns no Instagram também, eu gosto muito. Ela fala de. Ela trabalha muito com marcas de cosmético, portfólio de produto e tal. Ela é engenheira, mas trabalha com essa parte de moda, cosmético, que eu uhum. gosto muito. E os conteúdos dela geralmente são conteúdos de comentários, são conteúdos longos. E eu gosto de assistir. Só que eu sinto que às vezes se eu entro no TikTok, às vezes pra pesquisar alguma coisa, sei lá, e eu paro nela, eu salvo pra ver depois. Também é um lugar que tem conteúdos longos, né? Uhum. E, e muitas vezes eu paro no TikTok para ver esses conteúdos longos. Pai, agora eu vou ver as coisas do TikTok, eu não vou só scrollar. Mas aí a gente tem que ser muito mais intencional pra isso, né? Exato, mas aí tem que ser um momento que eu estou parando para o TikTok, Sim, entendeu? sim. Uhum. Eu encontrei alguns dados de uma pesquisa. A pesquisa é State of Create, da Patreon. Hum, E diz que 61% dos respondentes afirmam que consomem mais conteúdo de curta duração. Eu já imaginava que isso ia acontecer, porque é sim. um fato de fato, né? 52% das pessoas que responderam diz ver mais valor em conteúdos longos. Também é algo que eu já imaginava. Uhum. Mas 49% das pessoas estariam mais propensas a pagar por um conteúdo que fosse longo e não os curtos. Na verdade, os dados dessa pesquisa, eles não me surpreendem. Já Sim. era mais ou menos o que eu imaginava. Mas acho que é bom pra gente pensar nas pessoas que criam conteúdo, né? Porque às vezes a Uhum. gente se fixa na ideia de que a gente precisa produzir conteúdo curto, e só conteúdo curto, quando na verdade as pessoas valorizam muito mais o conteúdo longo, né? Sim, e eu acho que eu não sei qual seria os outros 51% aqui desse último dado. Provavelmente não é só pessoas que pagariam por conteúdos curtos, seria pessoas que não pagariam por nada, ou É, enfim, pessoas que não né? pagariam por conteúdo. É, porque eu acho que é engraçado que as pessoas já não dão valor, ao mesmo tempo que elas dão valor para os conteúdos longos, elas já não dão valor para os conteúdos curtos, entendeu? Uhum. Porque o conteúdo curto é aquela coisa, tu abriu o teu celular, tu tem zilhões na É tua que tu frente, não tem né? como tu entregar muita coisa num conteúdo curto, né? Se a gente Exato. for parar pra pensar, não tem como num Reels, claro, assim, eu estou dizendo de conteúdo denso, Sim, de sim, sim, sim. matéria, sabe? Coisas que a pessoa realmente vai aprender alguma Uhum. coisa de fato em 1 minuto e meio. Não, não tem. Sabe, são detalhes, são assim nuances, são coisas muito específicas que a pessoa pode aprender em 1 minuto e meio, Com certeza. sabe? Agora é diferente de um YouTube que tu parou, sei lá, 20 minutos da tua vida pra olhar aquilo ali e tu realmente pode aprender algo que a pessoa pode discorrer sobre o assunto, ela Sim, pode trazer contexto, ela pode trazer dados, ela pode trazer informações valiosas que tu realmente vai aprender alguma coisa, sim, como sim. este podcast. Então, acho que é muito nessa questão, sabe, da gente realmente entender que o formato, por exemplo, a gente pode sim fazer muitos conteúdos curtos, e eu acho que é importante ter essa
esse recorte, Sim, né? com certeza. Mas eu acho que é importante também balancear para que a empresa Claro. não se fixe só na ideia de que, eu só posso ter conteúdo curto. Ou eu só Sim, posso ter conteúdo longo. Eu acho que dá para ter um equilíbrio entre os dois, sim. né? Não é uma batalha entre um para ver quem ganha. E até a gente falou, né? Meio metaverso agora, meio Inception. Mas os próprios podcasts são uma coisa que são dos últimos anos, né? E que tu vê que tem podcasts de 3, 4 horas e que eles têm milhões, milhares Eu de adoro. views, né? Mas é uma coisa que parece muito distante se tu fosse olhar um tempo atrás, né? Das pessoas pararem pra olhar isso. E eu acho muito engraçado que é assim, ó. Parece que os extremos cada vez mais se separam. Porque antes a gente não tinha podcasts muito longos, por exemplo, mas a gente também não tinha muitos conteúdos curtos. E hoje os dois lados São bem extremos, né? bem extremos. Para quem estava acostumado à internet há uns 10, lá vem algumas datas. Há uns 10, 15 anos atrás, a gente tinha vlogs, a gente tinha os youtubers fazendo conteúdo, mas eram vídeos de 15, 20 minutos, né? Sim. Não eram coisas, até porque eram conteúdos muito mais. Não eram conteúdos densos, Não, era eles não eram realmente conteúdos uma pessoa. educativos, Não nem era nada do nada muito gênero. educativo, era na verdade falando sobre coisas da vida, esquetes de humor, coisas do gênero, né? Então era muito comum esse formato, que não necessitava de um. Meu Deus, vamos passar 1 hora aqui fazendo uma esquete. Não era Sim, esse o caso, né? sim. E eu acho que hoje a gente tem também um pouco dessa divisão, porque a gente tem esses outros assuntos que têm sido abordados, esses podcasts de bate-papo, de entrevistas, né? Antes a gente, para ver uma entrevista, a gente tinha que entrar no programa da Eliana. Bah. Grande Eu falei Eliana. da Sandy, ela falou da Eliana. Ué, Eliana, eu assisti a Eliana. Mas Eliana era uma. Para a geração alfa. A Eliana era uma apresentadora, é uma apresentadora de TV. Inclusive, eu acho que ela fala muito bem. Ela tem uma dicção maravilhosa, assim, ó. Muito bom. Ela é muito. Ela é comunicadora, né? Não É. tem. Não vamos, né? É boa essa área. Ela, Essa ela, galera ela é dessa boa. área aí é boa. Costuma ser, né? E ela é muito boa, assim. Ela fazia. As entrevistas eram boas também. Então, pra gente ver uma entrevista, era muito nisso. Agora, qualquer podcast hoje em dia, tu vê, sabe? É. E aí o podcast. E pessoas que não, tipo assim, eu acho muito aleatório às vezes as gurias de um podcast muito aleatório com a Global. Sabe? Tipo, não que, eu não acho que essas pessoas têm capacidade, não é isso, mas é que antes era uma coisa tão distante, Era esse tipo mais de distante, entrevista, né? né? Esse tipo Sim. de contato com a pessoa, enfim. Sim. Mas falando do conteúdo curto, ele realmente faz sentido em alguns momentos, né? Vou trazer na verdade, 2 apontamentos de quando ele realmente faz sentido para facilitar para quem cria conteúdo pensar um pouco nisso, né? O conteúdo curto ele tem essa função principal de alcance, de descoberta, de frequência, de atenção rápida. Então, a gente incentiva muito quando. O que tu tá me olhando? Rios, teste. Vamos entrar nisso. Mas quando a gente quer atingir outros públicos que não são os nossos seguidores, que ainda não nos conhecem. Por quê? Porque a gente consegue ousar, a gente já falou isso outras vezes. A gente consegue ousar, a gente consegue testar, a gente consegue ver formatos, a gente consegue criar conteúdos rápidos que não precisam, assim, de uma super produção. Acho que isso também tem a questão do conteúdo curto. Ele facilita porque ele não precisa que tu tenha uma super produção. Sim. Não precisa, assim, ó, hoje, nesse podcast aqui, a gente tem uma. Pode ser não seja a maior produção do mundo, mas é uma baita de uma produção. Perto dos nossos vídeos no Instagram, que são vídeos que a gente pegou um iPhonezinho e aí fez ali a gravação, editou e deu, isso aqui é uma baita de uma produção. Porque é um conteúdo mais denso, é um conteúdo mais longo, é um conteúdo estruturado. Então, assim, tem todo um penso por trás disso. Mas nem sempre a gente vai poder sentar e separar um estúdio, várias horas e coisas assim pra gente ter esse Até porque conteúdo. Isso também perde um pouco de uma coisa do conteúdo curto, que Ele é mais orgânico, né? Exatamente, tipo, ele é mais. Trazendo uma palavra do jornalismo, eu não sou jornalista, mas enfim, ele é mais hard news, assim, né? Tipo. Olha ela! Ele é mais hard news. O que é hard news, né, pessoal? Aí o conceito pede pra jornalista que tá lá no. Tem um jornalista aqui nos bastidores, mas hard news é quando, tipo assim, sei lá, aconteceu um acidente. Aí sim. né, aquela coisa. Então, acaba que, por exemplo, quando aconteceu alguma coisa, sei lá, pense, olha só, olha esse paralelo. Lá vem.
Pensem se tivesse conteúdo curto na época das Torres Gêmeas, por exemplo. Bah, que loucura. Tu entende? Tipo, é Sim. uma coisa muito... naquela época não foi noticiado assim, mas se isso tivesse acontecido 20 anos depois, provavelmente ia ser uma coisa muito, tipo, muito mais rápida do que já foi. E foi uma coisa. E foi Eu rápida. gosto dessa comparação porque foi uma coisa muito rápida. Foi Eu era rápido. criança, mas eu me lembro, assim, que, tipo, de noite no Jornal Nacional o negócio já era, tipo, meu Deus, uma baita cobertura. E imagina se tivesse conteúdo longo, né? Conteúdo curto na Conteúdo época, né? curto. Essa facilidade, né? Então. Fora que assim, já teria um milhão de vídeos e reels no Instagram e coisa Estou arada. aqui, imagina, Tipo estou assim, eu tô aqui, aqui, tive tá que entrar aqui na loja por causa da fumaça, sabe aquelas coisas assim? Tipo, é uma coisa que hoje... É o que a gente vê hoje, né? que a gente vê hoje, Quando exatamente. tem acontecimentos, quando tem catástrofes climáticas ou coisas Aham. assim, a gente vê em tempo real. Sim. Uma coisa acontecendo lá, tipo, quando aconteceu agora aquele tiroteio lá na Austrália. Ah, sim. É numa praia que a minha amiga frequenta. Eu soube na hora, eu mandei mensagem pra ela na hora, ela me mandou a resposta na hora dizendo que tava tudo bem. Então, assim, foi uma coisa instantânea. Tipo, enquanto estava acontecendo o tiroteio, eu estava falando com ela pra ver se estava tudo bem. Então, é uma coisa muito aqui, sabe? Enquanto eu via o Reels, eu tava ao mesmo tempo no. É quase como se eu tivesse lá, queria. Ela quer ir pra Argentina, ela quer ir pra Austrália, ela quer ir pra tudo quanto é lugar. É Nations. Que guria. Então, e onde o conteúdo curto funciona? Ele funciona muito em topo de funil, em reforço de marca, entrada de novos públicos. Então, agora entra o nosso Reels Test. Reels Test. Eu amo Reels Test. A gente já falou disso em outro episódio, mas o Reels Test é um Reels que pode ser um... É um Reels que tu coloca... Parece aquelas definições do dicionário do Google. O Reels Test é um Reels que tu pode colocar, que aparece só pra pessoas que não te seguem. Então, ele te ajuda a encontrar pessoas novas. E aí, depois, se tu vê que depois de um certo tempo ele tá performando bem, tu pode trazer esse Reels pro teu perfil. Então, isso te ajuda a realmente encontrar novos públicos e é uma ferramenta boa, porque às vezes a gente faz um conteúdo curto que talvez a nossa bolha ali não gostou, mas que talvez vai nos fazer atingir e começar uma relação com o público que gosta daquilo ali, né? Então eu acho uma ferramenta muito legal no Instagram. Eu adoro essa ferramenta. Muito legal. E o que a gente comentou sobre ser topo de funil é porque tu não precisa se aprofundar muito naquilo. Então, tu tá gerando um conhecimento mais raso sobre aquilo que tu tá falando para gerar um interesse. Então, acho que funciona muito bem para quando a gente quer gerar esse conhecimento sem já converter em algo. Isso, né? isso. Tem essa obrigação de converter em algo, né? Mas ele tem o risco, que é justamente de ficar refém do algoritmo e confundir engajamento com resultado. Bah, isso aí dá é uma pauta para loucura. outro episódio. Não, e também a gente tem que entender, é bem isso, né? Entender qual é o papel desse conteúdo curto, né? Muitas vezes a gente quer que um conteúdo curto nos dê 20 vendas e não vai ser esse conteúdo curto. Sim. A cauda do cliente vai ser mais longa, né? Vai ter um tempo de descoberta, né? Vai ter ali um lead que vai começar a ser, né? Topo de funil, vai começar a nos conhecer. Ser nutrido. E entender qual o papel desse conteúdo é muito importante para realmente não dar isso de, meu Deus, foi poucos likes. Por exemplo, se a gente for olhar o nosso Instagram hoje, ele não é um Instagram bombado, mas através dele já muitas coisas aconteceram, né? Então, likes não são sinônimo de vendas, né? Exatamente. É uma pena. E o conteúdo longo, então? Ele tem a função principal de autoridade, confiança, profundidade e conversão. Aí sim estamos falando de vendas. Vendas. É isso. Eu acho que quando eu quero fazer uma compra a partir de um certo valor, assim, ou, por exemplo, eu acho barato comprar uma coisa por 10 reais, por 100 reais, mas outras coisas 100 reais é muito dinheiro, né? Então, assim, barato nesse sentido, né? Barato ou caro nesse sentido. Eu tendo a pesquisar muito. E os conteúdos longos são o que eu busco. Eu não quero, tipo assim, é legal um Reels que me fala, mas eu quero um conteúdo longo. Eu quero, né? Eu quero olhar aquele tênis e pensar. Um exemplo de câmera, por exemplo. Câmera, tu gosta isso. de ver a pessoa, eu gosto de ver, sabe? A pessoa abrindo a câmera, mostrando como é que funciona. Depois mostrando o resultado, fazendo a imagem. Tipo, o comparativo com um iPhone. Isso. Que daí eu consigo ter uma visão clara daquilo ali. Aquilo ali num Reels não vai dar Dá pra ver. Ele pode te dar e já aconteceu comigo assim de, isso aqui no Reels me chamou a atenção.
mas eu querer buscar mais pra ver aquilo ali mais, tipo assim, porque no Reels, por mais que seja interessante, tu vai ver ali 1 minuto, 1 minuto e meio, pode te trazer o insight, mas querer ver mais sobre aquilo, né? Sim. Que E aí tu ajuda vai buscar muito o na conteúdo longo. decisão, muito na decisão de compra, enfim, nessa parte de conversão mesmo. Show. E onde ele vence, meio e fundo de funil, então justamente para essa questão de conversão de vendas, né? Produtos e serviços de maior valor e construção de posicionamento. E aí aqui eu gosto de focar na parte de produtos e serviços de maior valor, porque às vezes a empresa tem produtos que o ticket é bem alto. E aí precisa sim investir numa produção de conteúdo mais elaborada para te trazer o valor que realmente tem aquele produto ou serviço, sabe? Pro Quanto mais consumidor entender mesmo, Quanto né? mais caro for, e eu não digo assim, pode ser, não quer dizer que é caro porque só botou um valor aleatório lá e tá caro, sim, sabe? É sim, porque sim. realmente aquilo custa o valor que tá Custa, sendo entrega valor, cobrado, sabe? Uhum. Mas aí tu precisa mostrar esse valor. E eu acho que é muito difícil tu mostrar esse valor num conteúdo curto. Com Tu não certeza. consegue trazer todos os benefícios, tu não consegue mostrar quanto aquilo vai impactar positivamente a pessoa, o resultado que vai gerar. Então, eu acho que o conteúdo longo ele funciona muito bem nesse caso, sabe? Sim. E eu acho que o conteúdo longo, nesse caso, ele também. A gente pode pensar como um conteúdo profundo, nem que ele seja. Talvez ele não é tão longo, mas ele é mais produzido. Ele tem talvez assim, um carrossel. Ele pode ser um conteúdo longo ou não, entendeu? Sim. Tipo, então assim, um carrossel mais produzido, com dados, com um pensamento, né? Ou tu vai lançar alguma coisa que talvez tu não vai fazer muitos vídeos, mas tu vai ter uma sessão de fotos que ela traz ali toda uma direção criativa, um penso, né? Então eu acho que é muito entender que o longo não é necessariamente um vídeo de 30 minutos. Exato. Né? Mas é o comportamento não é o ali, formato, né? Não é o formato, exato. Que eu acho que a gente acaba ficando. A gente não, mas a gente ouve muito, né? Mas eu quero fazer um vídeo de 30 minutos. Tá, tudo bem, mas o que tu quer dizer? Não, porque eu quero explicar isso. Tá, mas como é que isso pode ser um carrossel de 10 lâminas? Não, mas é que daí o vídeo... Não, mas aí tu pode ter o carrossel de 10 lâminas pra quem gosta de ler e o vídeo de 30 minutos pra quem gosta de assistir. Eu gosto muito dessa ideia. Eu gosto de mesclar, tipo assim, a gente tá falando de um mesmo assunto, e a gente já falou sobre isso em outro episódio, de ser repetitivo, né? E eu gosto muito dessa ideia de falar de um mesmo assunto em formatos e tamanhos diferentes. Então a gente pode ter um vídeo de 30 minutos, mas a gente vai ter um corte de 1 minuto e meio falando mais especificamente sobre aquilo. A gente pode ter um carrossel falando sobre aquilo. A gente pode postar nos stories sobre aquilo. Então eu acho que é trazer entender que tu não precisa, não, se esse aqui eu fiz um vídeo longo, eu não posso fazer mais nada. Isso é uma adaptação de conteúdo, né? Um desdobramento e uma adequação àquele lugar que ele tá, né? Tu não precisa necessariamente falar as mesmas coisas, na verdade, não precisa falar as mesmas coisas. Mas num tu pode trazer os benefícios, no outro tu pode trazer todas as funcionalidades, no outro pode fazer de uma forma mais técnica, sabe? No outro pode fazer o resultado. Então dá pra fazer N formas, né? Usando os formatos e o tamanho, né? Dá pra fazer de várias formas. E a criatividade, se você tem dificuldade, talvez, nessa parte, você tá pensando, nossa, faz muito sentido. Mas eu tenho dificuldade. Que Fala bom com a que você gente. encontrou a solução, que somos nós duas. Fale conosco, no privado. Um oferecimento, Alright. Então, pra Agência de fazer... conteúdo... Não, repete. Alright. Agência de comunicação Content First. E aí, pra fazer o nosso encerramento, então... Só para consolidar tudo que a gente trouxe aqui, se a sua marca ela quer ser lembrada, use conteúdo curto. E aí abuse da criatividade, das formas, enfim. Das trends, se fizer sentido. Se fizer sentido. Se a sua marca quer ser escolhida, utilize o conteúdo longo e aproveite também, desfrute da criatividade, porque tem muito cenário, tem muito público e com certeza vai funcionar muito bem. Isso aí. E por último, a sua marca está treinando atenção ou construindo autoridade. Bah. Vou até levantar depois dessa. Drop the mic. Então tá, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Se você está gostando dos nossos episódios, ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, é o momento. Nos siga no Spotify, comente, compartilhe. Manda pra aquele amigo que fica dizendo que só Reels funciona, pra aquele amigo que fica dizendo que só textão funciona. Mostre pra alguém que tá precisando saber mais sobre esse conteúdo. E até o próximo. Tchau, tchau!